E aí, pessoal, meu boa noite. Esteja tudo bem com vocês? Estamos voltando aí, né? Nossa aula número 4 do curso de Introdução à Hidráulica, né? Hidráulica Teórica. E durante esse curso a gente vai, a gente está olhando uma série de itens, né? Só que aquela aula é diferente que a gente está dando. Normalmente os cursos de hidráulica eles começam com aquela parte de fundamentos, aplicações, etc. E depois é comum tu falar de todos os acessórios, é, bombas, reservatórios, e depois lá tu vai entrar em válvulas e finalmente em cilindros, ou tem primeiro os atuadores e depois as válvulas. Quem viu o vídeo anterior, a gente tentou fazer uma coisa diferente. A gente está começando por o que eu chamo de objetividade. Então, estamos começando pela parte lá do que é mais importante. No caso da hidráulica, eu tenho que saber o que é o atuador. Não adianta nada eu saber toda a teoria sobre o óleo hidráulico, como é que funciona o óleo hidráulico e tal, os tipos de óleo hidráulico, se eu nem sei onde é que eu vou usar. Né? E o que é visível para nós nas máquinas são os óleos hidráulicos, são os atuadores, né? Aquilo que dá um movimento. Então, dentro disso aí, nós vamos começar a olhar o nosso próximo assunto, na nossa aula 4 vai ser sobre válvulas de sangria do cilindro, os tubos de parada, o gráfico de seleção dos tubos de parada, uma seleção de acessórios, atuadores rotativos e motores hidráulicos, tá? Introduçãozinha de motores hidráulicos. Muito bem. O que é a sangria do ar? Vamos imaginar que eu tenho que trabalhar apenas no sistema hidráulico, vai ter que estar tudo cheio de óleo. Depois nós vamos ver o óleo. Mas está tudo vazio, chegou o equipamento, está montando conexões, os acessórios e tem muito ar dentro dessa coisa. E isso não posso admitir que esteja o ar lá dentro do sistema. Por quê? O óleo hidráulico ele é considerado incompressível, né? Não se comprime. Na verdade, ele comprime um pouquinho, tá? Mas nós vamos pegar e vamos trabalhar com ar dentro. Então, aquele ar, ora vai se comprimir, ora vai se expandir e poderá dar uma oscilação de movimento no nosso equipamento. De repente, ele vai fazer um movimento brusco assim, isso poderá ser inadequado. Então, todos os cilindros, vamos olhar essa figurinha aqui, ó, quando ele tem as conexões de entrada e saída viradas para cima, né? Parte superior lá do nosso tubo, é vantajoso, porque basta soltar uma conexão, afrouxar uma mangueira e faço movimentos lentos, né? E vai começar a sair o ar que tem lá dentro. A gente olha essa presença do ar, muitas vezes é notado sob a forma de uma espuma, né? Não sai um líquido, sai uma espuma. Então é o ar que está incorporado junto com o óleo. Em alguns, então, isso é a coisa mais simples de fazer, mas tem alguns cilindros que ele fica como esse aqui que aparece na figura, né? Ele está ali com a conexão na horizontal e não na vertical. Então, mesmo que eu solte a conexão, a parte de cima vai ficar cheia de ar. Então, eu tenho que ter a chamada válvula de sangria de ar. Isso dentro das nossas especificações, né? Então, tem que saber aonde e como vai estar o cilindro montado, e como vão ser as conexões. Porque às vezes a conexão ela tem que ser montada em uma determinada posição em função do tipo de operação que a máquina tem. Então, independente do tipo de conexão que vem nos cilindros, muitas vezes eu tenho que pegar e fazer essa drenagem do ar. Então é colocado um parafusinho ou uma válvula, né, onde eu abro essa válvula e o ar vai conseguir escapar e eu vou fazer a chamada drenagem do ar ou sangria, né? Muito bem. E aí, sangrei, o cilindro está pronto para operar, mas aí tem um problema, tem aqueles cilindros que a gente vai operar que são muito compridos, são longos, né? A gente viu que tem cilindros extremamente longos. E quando eu tenho esses cilindros muito longos, ele tem um probleminha aí nesse meio, né? A minha haste está lá dentro do cilindro, ela começa a sair, vai ficando comprido, né? E de repente ela pode começar a pesar, principalmente se tiver uma carga radial, né? Empurrando a haste do cilindro para baixo, certo? Então é essencial que esse cilindro tenha um diâmetro suficiente para obter a resistência necessária à flambagem. Lembra que a flambagem é aquela
Mas não vai quebrar minha caneta aqui, né? Ela vai entortar, porque tem uma carga muito grande, ou mesmo peso próprio da haste. Para carga de tração, a seleção da haste normal, a mais simples, a gente tem que, aqui falou o número 1, porque tem uma série de cilindros que ele pode ter mais do que um tamanho de haste. A haste pode, mesmo corpo e várias hastes, coisa que a gente não vê normalmente na parte de pneumática, tá? Mas vai depender da carga. Lembre-se que agora nós estamos trabalhando com forças muito grandes, né? E dependendo se a minha carga de tração ou compressão, isso aí vai estar variando, né? Então, para mim estudar a resistência à flambagem, eu tenho que olhar o que está aqui em vermelho, né? O curso, a extensão do cilindro, né? Se houver, porque às vezes a gente compra um cilindro que ele vem com uma haste um pouquinho mais comprida, porque é mais fácil para mim, já pedi aquela haste mais comprida, para alcançar meu acessório que está lá longe. Tá? O tipo de fixação da máquina, o tipo de fixação do cilindro, a máquina, a posição de montagem do conjunto e a força de compressão desenvolvida. Né? A gente fala muito na força de compressão porque na tração nós não vamos ter muitos problemas com tração, porque com um fio de arame tu consegue puxar um carro, né? Mas se tu quiser empurrar ele com aquele fio de arame, ele não vai conseguir, ele vai entortar. Então nós temos que ter um elemento, se tiver que empurrar o carro sem botar as mãos nele, eu tenho que ter alguma coisa que eu possa empurrar. Então o que ele faz? A gente olha essa figura aqui, ó, que ele mostra tudo de parada. Então ele não, aqui a primeira figura, ele não tem limitador de curso. Ou seja, o êmbolo vai andando até que ele chega lá no final e ele tem até uma tendência a cair pelo peso próprio. Apesar daqui os meus dedos representando um mancal de deslizamento, tá? Essa distância é tão pequena que a gente vai ver que o momento calculado ali sobre a reação na bucha, né, onde desliza o cilindro, está marcando que é 150 quilos. Aqui uma carga de 10 quilos é nada, né? Isso é só a gente ilustrar matematicamente. Agora eu boto o limitador de curso, o que acontece? Eu tenho uma distância maior, que nem a gangorra, né? Então, se tu botar, sentar alguém bem pertinho do eixo da gangorra e o outro lá na ponta, aquele cara que está pertinho do eixo da gangorra ele vai subir fácil, né? Mas se eu começo a afastar o sujeito do centro da gangorra, eu começo a melhorar o meu equilíbrio, tá? E a minha reação de apoio na bucha vai ser um pouco menor. Isso, esse limitador de curso é chamado tubo de parada ou limitador de curso, que é para melhorar essa questão da reação pontual sobre a bucha de vedação, ele que é o mancal de deslizamento, né? Então eu tenho que calcular isso aí. Só que quando eu boto meu tubo de parada, eu começo a ter um problema, né? O meu curso tem que ser o mesmo. Se eu tenho que estender ele 1 metro, ele vai ter que estender 1 metro. Agora, com o tubo de parada, o meu cilindro vai ter que ser maior. A minha haste vai ter que ser maior, né? Então, mas eu preciso fazer isso, senão eu vou ter um desgaste. A vida do meu cilindro vai ser muito curta, porque vai gastar aquele mancal. Então, veja só o seguinte, esse gráfico ele é muito bacana, um gráfico de seleção de haste tubo de parada, que ele vai te já dar 2 tipos de montagem, né? Montagem rígida, aquela máquina que trabalha reto, né? Uma prensa hidráulica, a gente viu lá na primeira aula, né? Uma montagem articulada, a maioria das máquinas tem uma articulação. Então eu peguei e larguei uma linha vermelha ali, né? Então essa linha vermelha, ela representa um comprimento básico, um curso, né, de 1 metro. Então se eu for na linha vermelha, praticamente com 1 metro, seja articulada ou seja uma montagem rígida, não tem problema. Até 1 metro, então, estou liberado, né? Mas vamos lá ver agora, né? Já botamos para 2 metros agora, que é aquela linha azul. Quando eu passo pela linha azul, eu já começo a ter uma recomendação de tubo de parada. Para montagem rígida, eu leio uma leitura direta, ali, os 50 milímetros. Então, o cilindro vai ter 50 milímetros mais comprido, mais longo, e a haste 50 milímetros mais comprida também. Só que vai ficar dentro do tubo, você não vai sair para fora, né? Mas se for articulado, olha só a diferença que dá. O tubo de parada tem que ser já de 150 milímetros. Tá? Bom, mas é só isso? Não. Aí nós podemos selecionar o diâmetro da haste também, usando a força embaixo, está em quilonewtons, né? Então, se separei ali 900 quilonewtons, certo?
puxo até a linha vermelha, vejo a linha em curva que está acontecendo ali e vou encontrar um diâmetro de haste de 127 milímetros. Então é um gráfico que vai nos ajudar bastante a dimensionar isso. Mas se for se aumentar um pouco, né, for lá para 2 metros, em vez de 127, eu vou ter que pegar talvez a bitola de 139 e de 177. Mas aí vem a primeira pergunta, mas professor, não dá para pegar ali, olhando pelo gráfico, ele vai na aproximação, daria uns 150. Tá, mas aí o fabricante não fabrica haste de 150. Mas eu posso pedir? Pode. Você vai ter que fabricar uma haste especial, uma tampa especial, uma vedação especial, e você vai ter que ter reparos especiais no futuro. Então, não é, e vai ser mais caro provavelmente que usar um padronizado, porque aquele já está usinado, já está pronto, já tem uma expertise, as máquinas já estão calibradas para isso, né, pessoal? Então, estamos tranquilos quanto a isso, né? Claro que isso aqui nós vamos trabalhar com alguns dados, e mesmo que atinja aquela faixa cinza mais acima ali, né? Digamos que fosse um curso ali de 3 metros, se eu fosse projetar nem para montagem articulada, eles consulte a fábrica. Tá? Mas eu vou fazer esses dados aproximados e vou consultar a fábrica, a não ser que eu já seja o rei da cocada preta, né? Já sei dimensionar tudo, sou o cara que dimensiona, né? Se você fizer isso, você vai ser o esperto em cima disso aí, não vai ser o cara que vai... Alguém tem um problema, vai conversar contigo, né? Muito bem. Então aqui nós já vimos mais ou menos como usar o gráfico, né? Ele é simples de utilizar, que é só uma dica para se alguém esquecer, dá uma olhadinha de novo, né? E vai olhar sempre lembrando, né? Enquanto não tiver confiança naquilo que está fazendo, consulte a fábrica, eles estão lá para isso mesmo, né? Então está mostrando aqui, e ainda tem alguns elementos aqui que a gente vai trabalhar com os chamados fatores de curso, que são elementos que tu multiplica o teu curso real para achar o curso aparente, tá? Então, se tem uma montagem rígida, dependendo do tipo de montagem, ele na primeira, né? Fixa e guiada rigidamente. É o caso de uma prensa hidráulica, tá? Fator 0,5. Articulada e guiada rigidamente. E aí ele vai aumentando até que chega ao ponto ali que tem articulado, porém não guiada rigidamente. É um fator 4. Então, tu vai ter que entrar com esses valores aí em cima e ainda por cima orientar o fabricante sobre o tipo de coisa que ele tá usando. Claro que aqui atrás, pessoal, ele tem aquele tipo de montagem, aquela sopa de letrinhas ali, tá? Pô, mas o que é um TB, né? Pô, não sei o que é o TB, então vou lá na outra linha, botei esse aqui, eu copiei da Parker, por isso que é referência a Parker. Se tu olhar do fabricante, é outra coisa, tá? TB, extensão dos tirantes dianteiros. Ok. Então eu sei que se for extensão dos tirantes dianteiros, que é a fixação dele, eu vou ter que usar um fator de correção de 0,5. Pronto, e vamos à frente, né? Opa, aqui, ó. Esqueci, né? A seleção de acessórios que a gente falou, ela é muito importante e eu tenho que saber quais acessórios que eu vou utilizar. Evite tentar fazer em casa isso. Não, mas eu tenho usinagem, tenho torno, tenho fresa, tenho plano. Tem, mas tu não vai ter os forjados, de repente, lá que o fabricante tem, tu vai ter que partir de um tarugo. E às vezes ele vai ficar mais pesado, a tua estrutura, e mais caro. Tu vai ter que ter todo um ferramental para isso. Tem que ver se vale a pena. Se você for fazer um ou dois, com certeza não vale a pena. Se forem centenas ou milhares, aí vale a pena estudar, tá? Se tu vai comprar do fabricante ou tu vai fazer em casa. Mas mesmo que tu chegue à conclusão, olha, mas o meu preço está mais vantajoso aqui, né? Conversa com o fabricante, de repente ele vai te dar o desconto que tu precisa. Certo? A não ser que tu achar que vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, mas tem que botar no papel para ver se vai realmente ganhar, né? Então, os acessórios que a gente tem são uma série de tipos de acessórios, eu não vou detalhar eles aqui no vídeo, tá? E aqui eu botei alguns acessórios só para a gente olhar o que eu posso fazer, né? Então, os que estão aquele cheio de cotas ali, né? Ele é uma rótula. Então, a extremidade dele gira, né? Tem um mancal ali para girar,
E ainda por cima tem um pequeno movimento de inclinação, que às vezes vai ser importante conforme a tua montagem. O outro não, ele é completamente rígido e não tem mancal. Então, se o teu pino começar a girar, vai ter desgaste. Nesse outro caso, não, porque o conjunto é feito para girar. E aqui, quando a gente falou lá sobre a seleção dos cilindros, né, o tipo de montagem de cilindros, eu coloquei ali que o munhão central era o mais caro. Olha o suporte do munhão central do cilindro, né? Aquela estrutura verde monstruosa ali. E se eu tiver que ter desse lado aqui também aquele munhão central, do outro lado também tem que ter uma articulação para permitir que haja os movimentos relativos. Então o munhão central ele poderá ser caro devido ao tipo de apoio que ele vai ter. Certo? Muito bem. E aí, vamos dar uma olhada rapidamente nos atuadores rotativos. As primeiras máquinas que surgiram de guindaste eram uns caminhõezinhos chamados guindaste Munch. Tá? Tu conseguia levantar uma carga de cima do caminhão, só que muitos deles, o giro para girar a carga para fora do caminhão, que seria o objetivo da coisa, era na base do braço. Se o caminhão tivesse nivelado, beleza, tu conseguia girar com duas, três pessoas, desde que o peso não fosse muito alto, tu conseguia fazer isso. Mas, se fosse pesado, não dava, né? Podia até gerar um acidente. Então, eles começaram a fazer os atuadores rotativos, tem os motores, tá, pessoal, que a gente vai olhar mais adiante, os atuadores rotativos. Eles são utilizados por uma série de aplicações, né? Na parte de guindaste. Eu posso usar ele para fazer uma dobradeira hidráulica, né? Tem um movimento de 90, 180, 360 graus, né? Até mais. Rotação de objetos pesados, posso levantar e baixar uma carga também. Alguns dispositivos de usinagem, mover o leme de um barco mais pesado, já é um navio, né? Não é uma lanchinha, coisa assim. E eles são trabalhos com unidade de cremalheira e pinhão. Poxa, aí pegou pesado, né? Vamos ver aqui. Então, o que eu botei aqui? Atuador rotativo, um pequeno caminhão aqui para manutenção na altura. Ele não é indicado para trabalhar com rede viva e também não é bem indicado para rede elétrica, muito menos alta tensão, né? Porque ele não é um caminhão isolado, ele é um caminhão de apoio, né? Ele não pode ter energizado. E ele tem uma cesta. Saibam e guardem na cabeça de vocês, caminhão com cesta, 136 quilos por cesta. Tá, mas professor, eu já vi que se eu mexer na pressão do sistema, eu vou ter mais força no cilindro e em vez de 136 quilos, eu vou conseguir levantar mais. Mas só que os teus braços, a tua cesta, os teus sistemas não são dimensionados para trabalhar com esse adicional. Até uma vez um aluno meu disse assim: bom, professor, eu fui lá com fulano lá para fazer uma montagem no ar-condicionado, subimos os dois na cesta com ar-condicionado, o troço não subiu. E quanto é que tu pesa? 80 quilos, o fulano, 70, 150 quilos, o ar-condicionado, uns 30 quilos. Tinha ferramenta? Tinha as ferramentas, tinha a furadeira e tal. Vocês estavam com mais de 200 quilos ali, com certeza, juntando toda a coisa arada de vocês. É para 136 quilos. Mas só para isso? Pois é, uma garrafa de 1 litro cabe. 1 litro dá para botar 2 litros nessa garrafa? Não dá. Mas a gente tem às vezes essa ideia que pode exacerbar algumas coisas. Nem sempre dá certo, tá? Então, esse cesto aqui tu consegue levantar, vai na altura e consegue girar o cesto, né, o conjunto, baseado nessa estruturinha aqui, ó. Se vocês lembraram o que é um cilindro de simplização, né, só entra óleo de um lado, do outro lado não entra óleo. Então aqui são 2 cilindros de simplização, cada um montado de um lado. Tem uma engrenagem de raio infinito, que é chamada cremalheira, né, uma engrenagem reta, que aciona uma engrenagem cilíndrica. Então, quando eu movimento esse cilindro, eu vou girando esse eixo. É a parte geralmente mais difícil de acionar em veículos velhos, que já tem algumas folgas, isso aí vai meio que aos trancos, assim, né, andando.
E as válvulas reguladoras que a gente vai ver na frente não funcionam tão bem. Quando já está velho e a manutenção é ruim, né? Não é porque velho não presta, tá? Vamos tirar isso aí da cabeça. Então eu vou ter várias aplicações desses atuadores rotativos, inclusive a gente vai ver montagens que em vez de ter só os 2 cilindros de um lado, pode ter mais 2 do outro lado, porque eu preciso de mais força para gerar o meu conjunto. E eles são aplicados inclusive para fechar válvulas, né? Imagina lá na tua casa tem aquela torneirinha dura, fazer força para torcer. Se botasse uma atuadora hidráulica, vai girar os 90 graus certinho, ou 180 graus, dependendo do tipo de válvula. E tu vai conseguir fazer isso sem força. Não recomendo botar uma unidade hidráulica em casa, tá? Mas só para exemplificar. E os motores hidráulicos são uma coisa maravilhosa, porque eu posso movimentar qualquer coisa de rotação numa máquina. É muito fácil ver numa máquina de escavação, as esteiras dela, né? Então tem um motor de cada lado, em cada esteira. É tão pequeno, tão compacto esse motor que a gente tem, normalmente a gente não enxerga o motor, mas ele está lá, o motor hidráulico. Você vai ver que tem um tamborzinho um pouco maior em uma das extremidades da esteira, que é o motor hidráulico. Tem um cabo de aço que eu quero puxar, também vou acionar com o sistema hidráulico. Mas por que não bota elétrica isso aí, o guincho? Tu vai ter que pegar no caso do teu guindaste, se já tem uma unidade hidráulica, tu não vai redimensionar todo o sistema elétrico do caminhão para isso. Já está a parte hidráulica lá pronta para isso, né? E aqui só as vantagens dele, né? Reversão instantânea do eixo do motor. Quem já mexeu com motor elétrico sabe que às vezes quer fazer a inversão, até tem alguns tornos, né, que trabalham assim. Qualquer outra máquina que quer fazer, que ela gira ao contrário. Se a máquina for leve, ela gira fácil. Se for uma máquina pesada, com um torno, com uma porta de 4 castanhas, grande e pesado, ele vai meio que gemendo para um lado e dá uma paradinha e começa a acelerar para o outro. O motor hidráulico não, virou, no caso, uma válvula, né? Ele vai inverter imediatamente. Ficar carregado por períodos muito grandes sem danos. Tá? Se tu travar um eixo de um motor elétrico, por exemplo, e a proteção não atuar, né, um relé térmico ou alguma outra coisa, esse motor começa a superaquecer e poderá queimar. Porque muitas vezes a refrigeração dele é feita por uma ventoinha que está em uma das partes do motor. E o motor hidráulico não travou, ele vai ficar travado. Se liberou a carga, ele começa a acionar de novo, né? Controle de torque em toda a sua faixa de velocidade. Tem motores elétricos, se tu trabalha com conversor de frequência, por exemplo, corrente alternada, que na baixa rotação ele não tem torque, ele não consegue arrancar às vezes, né? E se tu travar a ponta de eixo de uma máquina elétrica e tentar ligar ela, ela fica só zumbindo e você não consegue arrancar. Depois que ela arrancou, atingir a velocidade de serviço, tentar travar essa ponta de eixo, vai ser muito mais difícil. E quando eu trabalho com conversor de frequência, exceto alguns que têm ganhos especiais, essa parte ela fica prejudicada. O motor hidráulico, embaixo, na alta rotação, o torque vai ser praticamente o mesmo, né? Frenagem dinâmica é conseguida facilmente. Fechou a entrada de óleo, praticamente vai estancar, né? Vai parar o acionamento dessa máquina. E ainda por cima eles colocam uma relação peso-potência nos motores hidráulicos de 0,22 kg por HP. E nos motores elétricos, aqui diz na literatura, 4,5 kg por HP. É mentirinha, tá? É só para ter uma relação. Por quê? O motor vai depender. Se eu tenho um motor de 2 polos, né, um IP22, classe Hobby, né, que é aquele que para ligar de vez em quando, ou não, eu tenho um motor de 8 polos, IP55, classe pesada, 380 volts, mesma potência. Tá? O de 6 polos vai pesar muito mais do que aquele motorzinho Hobby lá, tá? Quem trabalha em oficina, às vezes compra lá o esmeril, né? Máquina de esmerilhar, esmerilhadora,
aquela que tem 2 rebolinhos dos lados ali. Aí tu vai olhar o motor ali de 0, pega um desses modernos aí, classe Hobby, 0,5 HP. Tá? Pega numa mão assim, ela é vinho, né? Agora tu pega um classe pesado, mesma potência nominal. Pô, tu não consegue levantar ele sozinho. Em compensação, aquele classe hobby lá que tu botou, né, para usar de vez em quando, isso que é hobby, tu começa a usar e depois de 15 minutos ele começa a cheirar queimado, superaquece. Enquanto que o classe serviço pesado pode dar pau nele o dia inteiro e ele não vai superaquecer, tá? Então, isso é questão dos motores aí é relativo. Então tá, pessoal, aqui acabando a nossa aula número 4. Se alguém está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, lembra, vão ser 12 vídeos da parte hidráulica, depois nós vamos ter uma parte de desenho também dos sistemas hidráulicos, tá? Estamos terminando a nossa aula 4. Muito prazer, Sérgio Adalberto Pavani. E-mail sapavani@ctism, Colégio Técnico Industrial Santa Maria, .ufsm.br, e sejam felizes.